Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tamires e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a importância de se ter boas ferramentas para estudar a palavra de Deus. Bom, inicialmente eu quero falar o porquê que é tão importante, nós estarmos munidos com boas ferramentas na hora de estudarmos as Escrituras. Por mais que todos nós sejamos teólogos, como diz Sproul, e eu acredito nisso, todos nós formamos uma teologia, uma concepção do que Deus é, do que é a palavra de Deus. Embora nós todos sejamos teólogos, ainda assim, muitas das vezes nós somos impulsionados, somos, na verdade, devemos ser impulsionados a buscar opiniões, a buscar boas referências, porque nem sempre sabemos tudo, e por mais que nós sejamos estudantes da palavra de Deus, e se você não for estudante da palavra de Deus, eu acredito que tem alguma coisa errada aí, porque não só o pastor, não só os líderes, os evangelistas ou missionários, todos aqueles que receberam algum título, de ensino, ou seja, de ser aquela pessoa que está na frente ensinando, devem se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Não só eles, todos nós devemos ter esse hábito, de estudarmos, de nos aprofundarmos, de entender o que o autor de determinado livro da Bíblia está querendo dizer, qual o contexto, por que ele falou daquela forma, qual era a cultura, enfim. Nós devemos ter essa sede por ter esse conhecimento para que assim nós não venhamos disseminar heresias, ou até mesmo acontecer de nós acreditarmos de uma forma que não é. E também serve, claro, para confrontar as heresias que vêm aos nossos ouvidos. Serve para nós munirmos a nossa fé. Então, assim, eu por muitos anos, passei por diversas igrejas, melhor dizendo, por denominações que não estimulava isso nos fiéis, não estimulava essa questão, essa importância de nós estudarmos a palavra de Deus, de nós compreendermos a palavra de Deus e assim protegermos a nossa fé. Então, muitas das vezes essas igrejas, aqueles líderes que estão inseridos lá, eles querem que você fique dependentes dele. Eles querem que você o veja como o único que sabe tudo, o único que vai te dar a resposta para tudo. Ele não estimula você a esmiuçar, a você pesquisar, a você estudar. Então, o que eles fazem? Muitos deles falam que se você estudar demais a Bíblia, você vai ficar frio, Quer dizer, um ensino totalmente deturpado este, Você ter conhecimento teológico não vai te tornar frio espiritualmente, muito pelo contrário, vai te tornar mais resiliente, Vai fazer com que a sua compreensão das escrituras sejam guardadas. Então você não vai se deixar levar facilmente pelos falsos mestres, pelas heresias que adentram muitas das vezes em muitas igrejas, Então, assim, você vai estar protegido, você vai estar munido quando você tem conhecimento. Além do mais, você não vai ser uma presa fácil, desses falsos mestres, de ser manipulado. Um membro em que não tem conhecimento das coisas, em que tudo o que ele fala, você vira meio que uma massa de manobra para essas pessoas decidirem até mesmo a sua vida. Como eu falei, eu passei por igrejas e eu vivenciei isso, em que os líderes, ele manipulava, ele conseguia moldar e mudar as decisões dos membros, dos fiéis daquela igreja. Então, assim, quando eu percebi isso, quando a minha ficha caiu, quando eu vi que eu estava sendo enganada, foi libertador para mim.
Então eu procurei me debruçar, eu procurei ter mais conhecimento para que eu não fosse mais enganada por esses líderes, por esses falsos mestres que infelizmente estão dentro da igreja, né, conduzindo o povo de Deus a um caminho errado, a um caminho totalmente distorcido, né? Então, assim, é muito, muito importante que nós venhamos estudar, que nós venhamos ter noção teológica das coisas, né? Então, assim, claro que, deixando aqui uma ressalva, claro que isso não significa que as escrituras estão perdendo a sua suficiência. Não. A palavra de Deus, ela por si só, ela é suficiente, ela se explica por si só. Quando eu falo de nós termos boas ferramentas, de nós recorrermos a bons teólogos, e aqui é muito importante deixar claro, porque teólogos têm aos montes por aí, mas é necessário você averiguar se ele é um bom teólogo, se realmente a linhagem, a cosmovisão dele está muito bem fundamentada nas escrituras. Então, assim, isso é muito importante para que você tenha um conhecimento que, de repente, uma percepção que, de repente, você não tem, não adquiriu, né? É ao contrário daquela pessoa que ela se aprofundou mais, ela estudou a tradução da Bíblia, a linguagem da Bíblia, né? Ou ela tem uma melhor compreensão de interpretação textual, e não há vergonha nenhuma em se falar isso, mesmo porque nós somos um país que, infelizmente, os leitores são muito empobrecidos, né? A compreensão textual é muito empobrecida do nosso povo. Infelizmente, muitos de nós somos, na verdade, analfabetos, mesmo cursando ensino superior, e muitos de nós não sabemos interpretar um texto, um simples texto. Isso é uma grande realidade do nosso país, não podemos negar isso, né? E não só essa questão de linguagem portuguesa, mas, como eu falei, aquele especialista se especializou, muitos procurou estudar o grego, o hebraico, estudar o pé da letra para entender o contexto, para entender o que realmente aquele autor daquele livro da palavra, né, daquele livro nas escrituras quer dizer para a nossa atualidade hoje, né? De repente esse teólogo ele estudou como era aquela cultura e nós não estamos familiarizados, então nós, leitores pós-modernos, podemos muitas das vezes nos surpreender com um texto e achar absurdo aquilo, né? E aí esses teólogos vêm e falam, não, mas é porque naquela época a cultura era assim, aquele povo tinha determinados comportamentos, e daí vai acendendo aquela luzinha, né? Vai clareando tudo pra gente. Então é por conta disso que é importante. Não é porque o teólogo está superior à palavra de Deus, de forma nenhuma, tá? Essa é a parte que eu queria falar, né, da importância de nós estudarmos a palavra de Deus com boas ferramentas. Aqui, mamãe vai falar.